Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e eu quero convidar você para a nossa 31ª aulas de estudos da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, 1º de março de 2023. Dando continuidade, então, aos nossos estudos, vamos para a segunda parte do capítulo 9. Né? O capítulo 9, que se chama Os Demônios, ele é dividido em 3 partes. Origem da crença nos demônios, que já vimos na aula passada, a aula 30. Hoje veremos os demônios segundo a igreja. A terceira parte será na aula 32, nós veremos os demônios segundo o Espiritismo. Olha só, os demônios segundo a igreja e claro, principalmente a igreja católica, mas a igreja protestante também, a igreja evangélica, né? A crença no demônio ou nos demônios está ligada ao seu chefe maior, que seria Lúcifer, o Satanás. Tanto a Igreja Católica quanto as igrejas protestantes, elas têm em Satanás a figura do Deus do mal, do chefe de todos os demônios. E aí isso nos traz um problema grave, porque nós precisamos concentrar o nosso raciocínio em 2 opções com relação à existência de Lúcifer, né? Ou de Satanás, que seria o chefe de todos os demônios. Porque como acredito que a maioria saiba, segundo essa crença, havia um anjo criado por Deus, que seria o chefe de todos os anjos, né? Seria ele próprio, na verdade, seria um arcanjo, né? Ou seja, pertencente à à mais alta das hierarquias dos anjos, e ele teria se revoltado contra Deus. Ele, segundo a liturgia, né, católica principalmente, esse anjo, Lúcifer, teria levado consigo nessa rebelião 1/3 ou a terça parte dos anjos do céu. E aí ele teria confrontado Deus, e aí deu no que deu até aos dias de hoje. Tem muita interpretação teológica nessa fala, nesse resumo. Claro que aqui eu estou sendo simplista, da simplicidade de um resumo, que fique bem claro isso. O assunto ele é muito mais muito mais cheio de detalhes, de nuances, de características filosóficas, teológicas, teogônicas, e por aí vai. Aliás, eu não paro de afirmar, não deixem de ler na íntegra o texto aqui do livro O Céu e o Inferno. Eu não vou, em 10 minutos, não tem como eu explanar tudo que tem aqui. Então, você que está acompanhando essas aulas e que tem interesse por esse assunto, não deixe de ler, no caso da aula de hoje, não deixe de ler na íntegra o texto referente ao subtema Os Demônios segundo a Igreja, que vai do item 7 até o item 19, tá? Do capítulo 9, primeira parte de O Céu e o Inferno. Pois bem, então, como eu havia falado, ou melhor, como eu havia começado a falar, com relação ao anjo caído, por assim dizer, que muitos, inclusive algumas crenças, o chamam de o Deus do mal, como se houvessem 2 deuses, o Deus que é o Deus do bem, soberano, e o Deus do mal. Ou você acredita nisso, e isso já teria um problema muito grave, porque se há um Deus do mal, então Deus não é absoluto em todas as coisas, porque haveria um outro Deus, e ele sequer seria único, haveria no mínimo 2 deuses. E isso está em contradição, contradição com desde Moisés, né, que nos ensina que Deus é único. E Jesus confirma isso. O outro problema, igualmente grave, é você dizer que
ou afirmar que um anjo, então ele não seria Deus nessa segunda hipótese, o anjo caído seria feito por Deus, já perfeito, que seria um anjo. Aí você teria que admitir, se você acredita nisso, você teria que admitir então que Deus criou algo perfeito, mas que não é perfeito não, porque faliu. Deus teria criado algo perfeito e teria errado, porque ele teria criado um ser perfeito, um anjo, ou melhor dizendo, um arcanjo, que é de uma hierarquia maior ainda, e teria falido, ou seja, teria agido de maneira incorreta, portanto não seria perfeito. Portanto, Deus, no seu desejo de criar algo perfeito, errou. E se Deus errou, então ele não seria Deus, porque Deus é perfeito e ele não pode errar. Então são essas as duas formas que você teria de pensar a esse respeito. Para servir de base intelectual para o nosso raciocínio, eu destaquei só alguns pontos aqui da leitura. O primeiro ponto está, na verdade, no finalzinho do item 6, do subtema anterior, né, que é a origem da crença dos demônios, em que Kardec afirma o seguinte, com relação a Deus, né, abre aspas, se tirasse a menor parcela de um único dos atributos de Deus, não se teria mais Deus, porque poderia existir um outro ser mais perfeito. Esses atributos, em sua mais absoluta plenitude, são, pois, o critério de todas as religiões, à medida da verdade de cada um dos princípios que elas ensinam. Então fica bem claro, se cada religião, se cada doutrina religiosa se baseia num Deus, é preciso entender a definição de Deus, né? Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente bom e justo, infinito em todas as suas perfeições. O que não se coaduna então com a falência, né, de Deus, com o erro de Deus. Lá no item 9, já aqui da segunda parte, que é os demônios segundo a igreja, no item 9, Kardec escreve uma coisa muito interessante, como rejeição a essa crença da origem dos demônios, né, segundo a Igreja Católica. Se Satã e os demônios eram anjos, era porque eram perfeitos. Sendo perfeitos, como puderam falir? E nesse ponto, desconhecer a autoridade de Deus em cuja presença se encontravam. Então percebe-se aí uma contradição muito grande na própria definição desses demônios, né? Com os argumentos lá da rebelião de Lúcifer, né, que ele teria se rebelado contra Deus porque ele queria ser igual a Deus, ou achava-se um Deus, ou queria ter o mesmo conhecimento de Deus. Kardec anota isso no item 9, na terceira subscrição do item 9, de maneira muito interessante, quando Kardec escreve assim, abre aspas, as palavras atribuídas a Lúcifer acusam uma ignorância que se espanta em encontrá-las num arcanjo. Lembrando que Lúcifer não era só um anjo, ele era um arcanjo, ou seja, um anjo da mais alta hierarquia, né? Então, um arcanjo que, pela sua própria natureza e o grau em que está colocado, não deve partilhar sobre a organização do universo, os erros e os preconceitos que os homens professaram, até que a ciência tivesse vindo a esclarecê-los. Né? Então, realmente não faria sentido. Enfim, é um Deus que se arrepende do que fez, não é nem perfeito e nem infalível, portanto não é Deus, né? Essas são, pois, as palavras que a igreja proclama como sendo verdades santas. Não se vê muito o que havia de comum entre os animais e a perversidade do homem para merecer o seu extermínio, né? Porque na crença católica, por exemplo, né, Deus teria errado muito, né? Inclusive lá na Gênesis, no capítulo 6, versículos 6 e 7, a Gênese bíblica, né? O próprio
próprio Moisés assevera que, se referindo a Deus, né, ele se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e estando tocado de dor até o fundo do coração, disse: exterminarei de sobre a terra o homem que criei, exterminarei tudo, desde o homem até os animais, desde tudo que rasteja sobre a terra até os pássaros do céu, porque eu me arrependi de tê-los feito. Está lá em Moisés, né, no citado capítulo 6, versículos 6 e 7 da Gênese bíblica. Então, isso está tudo ligado à crença que a Igreja Católica e protestante também tem sobre a figura do demônio mor, né, que seria Satanás, o Lúcifer, e dos outros demônios que seriam um terço da sociedade dos demônios, por assim dizer, sociedade dos anjos, que Lúcifer teria convertido. Percebe-se que não há algo assim demais contraditório, né, nessas questões. Mas então, o que é que você acha, o que é que você pensa quanto a isso? Inclusive Kardec arremata esse assunto, né, que está lá no finalzinho do capítulo 19, ele arremata todas essas circunstâncias de uma maneira muito interessante. Kardec fala assim, ó, trata-se, pois, de um ato de clemência, de uma graça pura e simples, que talvez fosse encorajamento ao mal, vai se julgar porque tanta gente então se diz ateu? Foi assim que Jesus nos representou seu Pai, Deus. Ele que nos fez uma lei expressa do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos disse pagar o mal com o bem, que nos coloca o amor aos inimigos na primeira classe das virtudes que devem nos merecer o céu. Queria, pois, que os homens fossem melhores, mais justos, mais complacentes que o próprio Deus? Era essa a aula de hoje. Não deixem de ler o livro, tá? Comentem aí na área dos comentários. Beijo no coração, amemos-nos como Jesus nos amou. Tchau.